Bom, meu nome é Denise, eu trabalho como terapeuta natural, né? Atuo como massoterapeuta e profissional de medicina tradicional chinesa. E eu sou praticante do budismo de Nichiren Daishonin, já desde que eu nasci. Maravilha. Denise, o nosso objetivo é promover um diálogo construtivo, empático e educativo, incentivando a reflexão e o respeito às diversidades religiosas que formam o Brasil. Então, inicialmente, eu gostaria de saber como você descobriu o budismo e o que a levou a adotar essa filosofia de vida como prática pessoal e espiritual. Bom, como eu comentei, né? Os meus pais, eles já praticavam o budismo quando eu nasci. E há 48 anos, né? Então, quando eu já nasci num lar budista. Então, eu desde pequena já participava do movimento que é promovido dentro da Soka Gakkai, que são as reuniões, os encontros e a prática da religião em si, que é uma prática diária que a gente realiza. Então, eu cresci nesse ambiente, né? Só que quando a gente é criança, né, a gente acompanha os pais, certo? E até que chega um momento da nossa vida em que a gente sente a necessidade de falar, poxa, mas será que qual que é a minha identidade, né? O que que eu realmente acredito? Até que ponto eu posso falar eu sou budista ou eu sou a filha da Dona Maria que é budista e tal, né? Só porque eles eram, eu também vou ser. Então, acho que sempre foi muito tranquila essa relação também dentro da minha família, no fato de eu conhecer uma outra crença e de conviver, né? Obviamente, nós vivemos num país que é basicamente cristão, mas que tem muitas religiões, então eu sempre tive muitos amigos de várias crenças diferentes. Então, sempre foi muito tranquila essa situação também em casa. E aí, quando chegou nesse ponto, né, da minha vida em que eu quis realmente testar, né, falei, deixa eu começar a aplicar, então, nas minhas questões, nas minhas circunstâncias, essa filosofia para ver como que é o resultado, né? E aí foi aí que eu decidi que era isso mesmo que eu queria seguir. Então, como eu já nasci, né, dentro de um ambiente budista, para mim não foi difícil entender como algo natural que fluiu na minha vida naturalmente, né? Diferente de quando você possui uma outra crença e você vai mudar, por exemplo, eu não estou satisfeita com a minha crença, então eu quero mudar, quero buscar alguma coisa que me deixe feliz, que me deixe plena e tal, vou conhecer outra religião. E então, para mim, foi muito natural essa convivência dentro do budismo desde pequena. Maravilha. Você já enfrentou ou presenciou situações de intolerância religiosa por ser budista? E como essas experiências afetaram sua percepção sobre a convivência interreligiosa no Brasil? Eu nunca enfrentei assim algo muito assim evidente assim com relação ao budismo, mas eu convivo com pessoas que já enfrentaram, né? Tanto as pessoas que são budistas desde muito tempo, como pessoas que vieram a conhecer o budismo ao decorrer da vida e mudaram de crença. Eu já ouvi muitos relatos a respeito dessa intolerância, ou às vezes dentro da própria família, né? Às vezes a filha, o jovem, hoje a gente tem muita informação disponível hoje, né? Então, o jovem ele busca muita coisa antes dele tomar uma decisão e quando ele decide se ele quer praticar uma religião ou não, né? Então, eu já encontrei com várias pessoas sobre essa questão da intolerância e que fazem com que a gente reflita, né, sobre será que eu também sou intolerante, né? Porque dentro do budismo de Nichiren, a gente aprende que primeiro a gente precisa olhar para dentro da gente, né? Assim, o que que eu preciso mudar para me tornar alguém melhor, né? Um dia de cada vez e não ser melhor que alguém, eu ser melhor que eu mesma ontem, né? Hoje e amanhã também. Então, dentro desse contexto, né, a gente conseguir entender que a pessoa que pratica uma outra religião, ela não é porque ela pratica uma outra religião que ela é diferente de mim, que ela é melhor ou pior
a minha vida, né? A minha vida não é mais importante que a dela, né? Mas assim, eu acho que eu me perdi um pouco, né, Risa? Eu me Não, perdi tá um tudo pouco bem. aqui. É isso mesmo. Eu comecei a falar sobre se eu encontrei pessoas, né, que Isso. enfrentaram a intolerância, né? Então, aí essas pessoas, né, quando elas têm que mudar de crença, aí às vezes dentro da própria família, a pessoa às vezes encontra uma resistência muito forte, né, com relação a mudar de religião. Então, maridos, às vezes, que não aceitam que a esposa pratique, ou o filho, enfim. Porque quando a gente faz quando a gente ensina, né, para alguém que tem um interesse em conhecer, então é uma mudança às vezes muito drástica, né, de filosofia, né? Então causa uma mudança muito grande no comportamento da pessoa, porque o budismo Nichiren foca no comportamento, né? Então, mas dentro da história do budismo, o próprio Buda Nichiren Daishonin, que é o Buda que a gente segue nessa linhagem, né, do budismo, tem muitos budismos, né? Também, se você for pegar no Japão, tem muito mais de 100, né, linhagens do budismo. Né? Então, na história de Nichiren mesmo, ele foi exilado, foi perseguido, né? E quase foi decapitado e tal, por conta de ter uma fé que libertava as pessoas, que, na verdade, o budismo acredita nesse potencial de todas as pessoas e que todo mundo é capaz de ser protagonista da própria vida e mudar a sua realidade para que ele possa influenciar onde ele está, né? Na família, no bairro, na cidade, na sociedade, de uma maneira geral. Então, isso naquela época, né, do Nichiren, era uma coisa muito drástica, né? Onde as pessoas tinham que seguir realmente um contexto para que elas fossem para que fossem controladas, né, de uma certa forma. Não é muito diferente hoje, né, em alguns aspectos, né, mas hoje é bem mais leve e hoje é diferente, né. Mas assim como quando foi fundada a Soka Gakkai, que é a organização que a gente pratica o budismo dentro dessa organização, né, Soka Gakkai significa Sociedade de Criação de Valores. Então, dentro da Soka Gakkai, as pessoas praticam e foi fundada por dois educadores, né, sempre partindo da educação, e eles também foram perseguidos, foram presos, um deles até morreu na prisão, por defender os ideais do humanismo, né, de respeito à dignidade da vida, de libertar as pessoas mesmo, de, de ficarem presas, né, ao seu destino, que elas possam, né, revolucionar a própria vida. Então, apesar de não ter enfrentado, né, eu, por mim mesma, assim, no meu dia a dia, eu soube de vários relatos e na história do budismo tem sim. E assim, eu já percebi, me encontro, desculpa aqui, surgiu umas mensagens aqui. Eu percebo muito, eu observo muito a intolerância com várias religiões, né? O budismo ainda não é a das piores, assim, eu acho que existe muita intolerância com outras religiões, né? E realmente isso está no cerne nas profundezas da vida do ser humano, né? Da forma como as pessoas se comportam e como elas aprendem a se comportar, principalmente. E aí ela leva isso para todos os lugares, não só na religião, mas a intolerância em todos os aspectos, né? E isso o que define realmente é a base filosófica de cada pessoa, né? Então, eu acho que o fato da gente olhar, né, para uma situação como essa e sendo budista, né, entender que eu posso fazer a diferença, né? E entender que em meio a tudo isso, né, como é que o budismo ele reagiria, né, se a gente encontrasse uma situação como essa? Então é realmente uma situação muito desagradável e que vai totalmente contra os princípios do que a gente acredita aqui, né, no sentido de respeito à dignidade da vida mesmo, né, respeito pelas pessoas. Na sua opinião, qual é o papel da educação e da disseminação de informações corretas na redução da intolerância religiosa? E como a filosofia budista pode contribuir para esse diálogo? Como eu comentei a respeito da educação, né? Quando a Soka Gakkai foi fundada, ela foi fundada por educadores, porque justamente existia um desejo muito grande desse educador, né? Que chamava Tsunesaburo Makiguchi, lá no Japão. Ele
até publicou um livro na época que ele fundou a Soka Gakkai, que chamava Soka Kyoiku Gakkai, que é a Sociedade de Criação de Valores Humanos, né? Com o objetivo de que cada pessoa pudesse ter dentro da sua própria vida, antes de mais nada, de ter uma religião, mas de aprender desde sempre a criar uma forma de vida que pudesse criar valor em todas as circunstâncias da própria vida. Então, seja uma circunstância negativa ou não, que pudesse ser criado valor naquilo, né? O que é criar valor, né? O que eu faço com essa situação que está acontecendo hoje na minha vida, né? Eu tenho a escolha, está na minha mão, né? Como que eu vou reagir diante disso, né? Eu vou criar algo positivo a partir dessa situação, ou eu vou lamentar e me vitimizar, né? E vou continuar sofrendo com essa mesma situação. Então, isso é um papel da educação, né? A educação no sentido, acho que desde pequeno, né? A gente conseguir ensinar os jovens e aos pequenos, às crianças, né? Desde a escola, tanto que dentro da Soka Gakkai nós temos instituições educacionais, culturais também. Tem duas universidades, uma no Japão, nos Estados Unidos, né? A Universidade Soka, que é justamente com o intuito de você aprender a ser esse ser humano que faz a diferença, que respeita, que agrega, que faz a diferença lá onde você está, né? Então, a educação, ela está no cerne de tudo isso. E acredito que é um caminho longo que a gente ainda tem que percorrer pelas futuras gerações, né? Mas é um trabalho, eu sempre falo que é um trabalho de formiguinhas, né? E que a gente anda contra a corrente, porque é um movimento muito do bem, que assim, tanto no budismo como as demais religiões, né, fazem esse movimento do bem para poder fazer, porque a religião ela precisa ser assim algo que contribua para que a pessoa seja forte, corajosa, para que enfrente o dia a dia, né? Então toda religião, né, que traz esse tipo de, de movimento na vida da pessoa é algo positivo, né? E de certa forma todos nós temos esse objetivo, né? E esse diálogo interreligioso, né? Ele é algo tão importante que se todos os líderes religiosos se reunissem um dia para dialogar com foco no ser humano, com certeza a gente conseguiria construir uma sociedade próspera, cada um respeitando a sua fé e principalmente antes da fé, mas nós somos diferentes, né? Cada pessoa tem uma necessidade diferente, passa por situações diferentes, somos mundos diferentes, né? Então, não é a mesma religião que eu pratico, às vezes não é a mesma que vai ser boa para você, e assim sucessivamente. Mas é importante que todos nós tenhamos a consciência de que é importante que, antes de tudo, nós sejamos humanos, né? E humanistas, né? Que acreditam no ser humano, de que essa pessoa, que esse ser humano pode ser o protagonista e pode mudar a própria vida, né? Então, eu acredito que o papel da educação, ele é muito importante. E dentro do budismo, né? Acho que a segunda pergunta, né? Como que o budismo pode contribuir? Dentro da Soka Gakkai, o grande objetivo é que, assim, o objetivo final, né? A gente tem muita coisa, né? Que é feita, né? Com esse objetivo final, mas no fundo, o principal é que cada praticante budista possa fazer a diferença aonde ele está. Seja para ser uma pessoa exemplar onde ele está, como para inspirar outras pessoas também a fazer o mesmo. Não no sentido de colocar como prioritário que a pessoa precisa ser budista para ser exemplar. Isso não existe. Existe que a pessoa tem o potencial de ser maravilhosa. E ela é maravilhosa do jeitinho que ela é, com as características que ela tem. Você, Isabela, é maravilhosa do jeitinho que você é, com suas características e com as suas falhas, eu com as minhas. E a gente olhar para tudo isso e falar, então, essa falha que eu tenho, como que eu posso melhorar? Né? A gente ter esse diálogo mesmo, né? De poder ouvir a necessidade do outro e sempre incentivar a avançar, né? Esse é o grande objetivo. Obviamente que isso não é uma tarefa muito fácil, porque tem dia que a gente acorda com o pé esquerdo e às vezes são vários dias que a gente acorda com o pé esquerdo, né? E aí existe muito
cultura de esperar que algo mude fora de mim para que eu possa mudar. Então, mas é sempre a culpa é do meu chefe, ou é do meu pai, ou é do meu marido, ou é sempre a culpa de alguém, né? E quando na verdade o controle, o único controle que a gente tem a única coisa que a gente controla é a nossa decisão e a nossa ação diante das circunstâncias, né? O outro tem o tempo do outro e a gente tem que respeitar o tempo do outro. A hora que ele perceber que ele pode, que ele vai, que ele quer, que ele vai avançar, que ele vai mudar. E enquanto isso, a gente não é que a gente fala, ah, não é problema meu, não é assim também, né? Não é. Existe uma linha sutil aí, né? Não é nem tipo é problema da pessoa e nem também, ah, então eu vou ajudar a resolver o problema da pessoa. Não é isso. Existe um meio termo, né? Acho que a gente precisa ter esse respeito pelo limite do outro mas também a gente precisa estar sempre ali pronto para incentivar essa compaixão, né? E essa tolerância e esse diálogo sempre, em primeiro lugar, é muito importante. Dentro da Soka Gakkai, a gente tem a prática religiosa e a gente também tem várias práticas educacionais, tem áreas culturais, artísticas, né? Mas dentro da prática religiosa, a gente tem um mantra que a gente recita, né? E o grande objetivo da recitação dessa cerimônia que a gente faz diariamente é para que a gente encontre com o nosso eu maior. Assim, todo mundo tem o potencial para o bem e para o mal, né? Todo mundo tem. E quanto mais a gente conseguir ficar no potencial elevado, melhor, né? Porque aí as nossas decisões, as nossas ações, elas vão ser baseadas nesse eu maior, que é algo que é algo que está em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas. Nós somos da mesma origem, né? Não somos de origens diferentes. Todos nascemos do mesmo lugar, com a mesma energia vital, assim como a energia que faz a árvore crescer, que faz a terra girar, é tudo da mesma energia. Então, ter essa consciência, né, de que a gente tem esse potencial. Então, quando eu baseio as minhas ações nesse eu maior, onde eu consigo olhar para as coisas de uma outra perspectiva, aí é mais fácil a gente conseguir tomar as melhores decisões. Quando a gente está numa situação de grande sofrimento, em que a gente se vitimiza, a gente sofre e a gente não vê uma saída, a tendência é que a gente tome decisões muitas vezes não muito adequadas, porque eu não estou numa situação assim de tomar uma decisão sábia, porque eu não estou conseguindo nem pensar, às vezes eu estou passando fome, estou passando frio, não tenho onde morar, enfim, como é que eu vou ter um eu maior? Onde está? Está bem escondido. Ele existe, mas ele está escondido. Então, o intuito da gente fazer essa prática religiosa que a gente faz, né, que é o mantra diariamente, e estudar também, né, o budismo, e dialogar com as pessoas e tal, o intuito é elevar a nossa condição de vida, né? A gente costuma falar que dentro do budismo que existe um estado de iluminação, que seria esse estado onde a pessoa é corajosa, é sábia, é radiante e que nada abala, né? Todo mundo tem um momento como esse na vida, em que parte para a luta e conquista tudo o que quer. Esse seria esse estado de iluminação, onde nada me abala, né? E a gente chama esse processo, né, que a gente faz diariamente, dessa mudança interior, de revolução humana. Então, é essa revolução humana que seria a revolução do ser humano, de mim mesmo, cada dia, que a gente falou lá no início. E é essa revolução humana que é capaz de fazer com que os resultados da nossa vida, das nossas ações, sejam positivos e sejam os melhores. E aí é meio que natural, né? É lei de causa e efeito. Então, tudo que eu faço aqui como ação positiva, então vai reverberar aqui na minha vida como um efeito positivo, né? É meio que a lei da vida, né? É uma coisa meio lógica, é a lei da natureza. Então, essa mudança interior da revolução humana vai com certeza, que a gente aprende dentro da Soka Gakkai, é o caminho que a gente entende, né? Que é o caminho que vai fazer a mudança de toda a humanidade, né? Para que a gente possa criar uma sociedade de paz, harmonia e empatia, né? Pelo outro, de compaixão. Agora, para finalizar, eu gostaria de saber, o budismo, ele enfatiza valores como compaixão, harmonia e respeito. Como esses princípios podem ser aplicados em situações de conflitos religiosos ou em cenários de intolerância?
Então, acho que tem bastante a ver com o que a gente falou agora, né? Mas acho que numa situação prática, né, onde a pessoa realmente sofre uma discriminação ou sofre uma situação realmente de constrangimento, né? Em primeiro lugar, assim, o que, que a gente faria, né? Nós, como budistas, primeiro falando, né, como eu reagiria, né? Se alguém tivesse algum tipo de ação ou algum desrespeito, né? O primeiro desejo que a gente tem, logicamente, não é o mais adequado, né? A gente tem vontade de discutir, nós não somos é, feitos nós somos feitos de carne e osso, a gente tem sentimentos e os sentimentos eles vêm e é natural. Então, como praticantes do budismo, se a gente conseguir, né, fazer com que diariamente a gente consiga fazer a prática, consiga fazer o estudo, e numa situação como essa, a gente poder manifestar a sabedoria de conduzir, né, de sempre tentar ouvir, não adianta a gente querer discutir naquele momento, ou querer, de alguma maneira, ter a razão naquele momento, e nem é isso o objetivo, né, mas acho que com o nosso exemplo, poder causar no outro esse sentimento de que, poxa, será que realmente vale a pena eu continuar discutindo, né? Se a pessoa não está revidando, né? Não é que a gente não pode revidar e não pode conversar e falar abertamente com firmeza. Eu acho que é importante, sim, que a gente possa falar da nossa crença com muita firmeza e com muito respeito e não convencendo o outro de que o meu é o correto, mas tentando fazer com que o outro enxergue que a minha crença também é importante, assim como a dele, e que a gente pode conviver em harmonia, né? Mesmo ele tendo outra crença, e que eu tenho uma frase, uma máxima no budismo de um personagem, tem muitas parábolas, né, que a gente estuda para entender os conceitos budistas, né? E dentro dessas parábolas tem um personagem que se chama Bodhisattva jamais desprezar. É um nome, tem um nome em japonês, e aí, traduzindo, é Bodhisattva jamais desprezar. E existe essa historinha conta que as pessoas costumavam atacar esse Bodhisattva. Bodhisattva significa quando é uma pessoa que tira o sofrimento e leva a alegria para as pessoas, leva a felicidade. É o que significa Bodhisattva. Aquela pessoa que se dedica pela felicidade do outro. Só para. Eu estou acostumada a falar Bodhisattva, que parece que todo mundo está entendendo, mas Bodhisattva significa uma pessoa que se dedica pela felicidade da outra pessoa. Então, ele sempre era atacado com pedras e bastões, fala na história, na parábola, né? E que, mesmo ele sendo atacado com pedras e bastões, ele sempre reverenciava as pessoas. E ele dizia: eu te respeito profundamente. Então, esse trecho, né, na parábola, né, ele obviamente que é uma história, uma parábola, não é uma coisa que a gente vai, se alguém me tacar uma pedra e tal, eu vou ter que tentar me esconder, né, para não ser agredido, mas é o quanto que dentro do nosso dia a dia, o quanto eu consigo olhar para o outro e mesmo ele promovendo ações negativas, que hoje tem bastante, né, a promoção da guerra, do desrespeito, né, a gente vive num mundo onde a gente enfrenta muito isso diariamente, muito mais do que o contrário, né? Mas diante de uma situação como essa, né, a gente conseguir enxergar o potencial inato de iluminação no outro. Acho que o primeiro passo é esse, porque aí, como a minha intenção é nobre, então em algum momento a gente vai conseguir tocar o coração da outra pessoa. E aí, essa coisa da persistência, de jamais desistir, é algo que a gente também pratica bastante aqui, porque é algo difícil de você fazer nos dias de hoje, mas que não é impossível, né? Assim como vários líderes religiosos, né? O próprio Jesus que foi crucificado, os próprios líderes que foram, né? Enfim, atacados, e não só o Buda, né? Dentro do budismo, mas todos, né? Que mesmo assim eles respeitavam, né? As outras pessoas, né? E conseguiam enxergar, né? No outro que, poxa, ele tá fazendo isso, mas ele tem um potencial. Assim como até tem uma passagem que Jesus fala, né, quando ele está crucificado, que ele fala, eles não sabem o que estão fazendo, né, alguma coisa assim. A gente não usa a Bíblia como estudo teórico, mas a gente conhece, né, e assim, acho que é importante essa mistura, essa integração religiosa, né? O que tem de maravilhoso em cada religião que a gente pode usar para promover um mundo melhor? Acho que
esse seria o papel nosso, né, como budista, conseguir cada vez mais manifestar o nosso melhor para inspirar os outros e promover esse diálogo humanista, né, para que todas as pessoas possam, enfim, conviver em harmonia, né, fazer com que seja possível promover harmonia entre. E isso começa dentro do nosso núcleo familiar, né? Dentro da nossa família, do micro, né, para o macro. Não dá para mudar o outro primeiro. Primeiro eu preciso mudar o meu coração, ver que eu sou capaz, e aí dentro da minha família, dentro do meu bairro, com os meus vizinhos, né? E isso vai reverberando, né? E não desistir, porque se a gente desistir, quem que vai fazer esse movimento, né? Então nós temos que continuar persistindo. Então acho que é mais ou menos isso que a gente acredita. Maravilha, Denise. Eu agradeço imensamente por você ter aceito fazer parte desse projeto em alusão ao dia 21 de janeiro, Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa, com as suas visões, né, o seu ponto de vista enquanto budista, extremamente importante, porque é um tema não tão comentado, não tão debatido quanto é necessário, o que leva a toda a intolerância, toda a violência que, infelizmente, o nosso país e o mundo têm enfrentado, perseguições e muitas outras coisas. Então, eu agradeço por ter participado, por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada por nos convidar, né? A gente fica à disposição também. Acho que é uma iniciativa maravilhosa, né? Poder divulgar esses vídeos. Eu estava assistindo alguns vídeos até, né, antes da gente conversar. E assim, é muito maravilhoso dar voz para as pessoas colocarem o que está no coração, né? Acho que é muito importante isso. Então, parabéns pelo projeto e pode contar com a gente para o que precisar, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.